Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nutri em Cena. E hoje vamos falar sobre um tema que com certeza vai chamar a sua atenção. Como o movimento pode impactar as pessoas após uma cirurgia ou lesão. Então, fique conosco e roda a vinheta. E para enriquecer ainda mais esse bate-papo, eu recebo hoje a personal trainer e especialista Thaís Gonçalves. Tudo bem? Tudo tranquilo? Me conte, Thaís, um pouco mais sobre a sua especialidade. Então, como você disse, eu sou a Thaís, eu sou formada em Educação Física já faz um tempinho, desde 2018. E recentemente, lá por 2023, eu comecei a fazer pós-graduação de especialização em reabilitação de lesões. Então, eu terminei, são 2 anos de pós-graduação. Ultimamente, estou fazendo curso de especialidade em lesões do joelho, que é o caminho que eu ando seguindo por aí. Então, me conta um pouco mais. O porquê que o joelho se tornou a sua fonte de especialização? É uma história engraçada e um pouco trágica. Me conte, eu quero saber mais. Porque o que acontece? Meu pai passou a vida inteira com um problema no joelho. Então, eu cresci com ele sentindo dor. Mais pra frente, minha mãe teve problema também, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo. E eu, com 15 anos, numa brincadeira da escola, acabei machucando o joelho e descobri que o motivo da causa da minha machucadura, da minha lesão, no caso, foi falta de exercício e questão genética. Porque mulheres têm propensão a ter mais problemas no joelho. Olha só que maravilha. Máximo. Abençoadas, né? E aí, quando eu comecei a me envolver com o esporte, eu sempre fui muito envolvida com esporte. Então, eu sempre fui aquela criança que estava andando de bicicleta, andando de patins, subindo em árvore, jogando bola. Eu fui aquela criança que se quebrou inteira. Minha mãe teve muita dor de cabeça comigo. E quando eu decidi seguir a educação física, foi mais por esse âmbito. Mais pra frente, na faculdade mesmo, eu comecei a trabalhar, eu descobri o meu problema, eu sentia muita dor. E na época, quando eu treinava, quando eu estava me graduando, os professores não sabiam lidar com isso. Quando eu chegava na academia e falava, olha, eu tenho um problema tal, o que eu tenho que fazer? Então, você acha que os professores, eles não se formam, não se especializam tanto nessa região em específico? Na minha época, um tempo atrás, as pessoas não sabiam lidar muito bem com esse tipo de lesão. Porque a maioria do pessoal na academia procurava emagrecer. Emagrecer. E aí ninguém se preocupava com esse âmbito. Hoje em dia, o mercado para essa área já é muito maior, porque o que a gente mais tem hoje são pessoas lesionadas ou retornando de lesões. Todo mundo conhece alguém que tem o ombro, joelho e tornozelo é o kit, né? Então, eu acabei decidindo seguir nessa área porque eu tinha esse problema e eu sabia da minha dor e da minha dificuldade de conseguir fazer um treino, de conseguir de correr e não sentir dor depois. Hoje em dia, eu não tenho mais dor, mas é aquela coisa, eu não posso ficar sem treinar. Ficar sem treinar. A atividade física, ela ajuda bastante. A atividade física, alongamento, mobilidade e a nutrição. Sim. Então, muitos acreditam que após a cirurgia, o ideal é repousar. Então, me diga, qual a importância do movimento nesse processo pós-cirúrgico? Movimento é vida. A gente começa por esse ponto. Então, assim, principalmente voltando de lesões, de cirurgias em articulações, as pessoas tendem a achar que o ideal é ficar 100% parado, porque não pode mexer. Mas é o contrário, o nosso corpo ele precisa de movimento para se recuperar. Sim. Então, tanto é que muitas pessoas às vezes acabam calcificando um osso errado, acaba ficando ali com uma perna com diferença de tamanho de uma da outra, porque na época que deveria começar a se movimentar, preferiu ficar em repouso. Esse, por exemplo, foi um dos problemas do meu pai mesmo. Ele não queria fazer fisioterapia, não queria fazer fortalecimento, ele achava que tinha que ficar parado. E aí depois que calcifica, não tem muito o que fazer mais, né? Sim, mas é importante também, pós-cirúrgico, falando
tipo, desse ponto, é importante ter um profissional habilitado ao seu lado, né? Porque, por mais, você tem que ter uma atividade física, tem que ter um movimento. Mas o movimento errado, inadequado, ele pode acabar agravando a situação. Sim. Então, ter um profissional habilitado ao seu lado é muito importante. Esse investimento, ele é muito importante nesse momento. Você concorda? Sim, sim, com certeza. E assim, eu posso, de novo, citando exemplo da minha família aqui. Perfeito. A gente adora exemplos. Como eu digo, exemplos, eles são vida. As pessoas, elas se motivam a partir de exemplos. Se você é exemplo, então todo mundo quer ouvir você, porque você, além de ser uma profissional, você viveu isso na pele. Então você é exemplo. Então, meu irmão sofreu um acidente, ele acabou rompendo o osso da coxa em 2 partes. E aí, principalmente na volta, né, de uma cirurgia, a nutrição, a fisioterapia e a educação física, elas têm que andar de mão dadinha, porque Sim. um depende do outro. Você precisa ter uma alimentação adequada. Sim, os nutrientes necessários, né, para você conseguir ter essa regeneração. Exatamente, para o seu corpo se recuperar melhor e tudo mais. Você precisa do trabalho do fisioterapeuta, que é diferente do trabalho do educador físico. E a partir do momento que o fisioterapeuta fala, olha, agora você vai pra academia, vai com o personal. Sim. E aí é onde a gente entra. É uma etapa de cada vez. Exato. Mas a alimentação, ela é importante em todo o processo da vida, certeza. inclusive, né? Com Não certeza. só pós-cirúrgico, mas durante todo o processo. Até mesmo que problemas no joelho, um dos maiores causadores também é o sobrepeso, né? Sim, sim. E aí, igual eu tava falando, do meu irmão, no caso, ele sofreu um acidente, ele teve que fazer fisioterapia, e a partir do momento que a fisioterapeuta falou pra ele, ó, agora você vai começar a caminhar, mas assim, com 15 dias de cirurgia, ele já tava tendo que forçar, soltar peso aos poucos e indo, e aí eu fiz todo um trabalho com ele em casa, usando elástico, que era o que a gente tinha ali, para ajudar no fortalecimento para ele voltar a andar, porque naquele momento não tinha como ele voltar para academia, no caso. Então, é todo esse trabalho que a gente tem que fazer em conjunto com os outros profissionais. Então, é igual eu falei, todo mundo anda de mãozinha dada. Sim, e nessa fase você ainda não tinha formação. Eu estava me especializando, bem nessa época. Você estava nesse processo, então você conseguiu também ajudá-lo de certa forma. Usei meu irmão de cobaia. E foi uma Não cobaia cobrei bem sucedida? Hoje ele tá bem? Tá bem, tá super bem. Então, tranquilo. Então, eu vejo, né, que a nutrição, ela é o combustível também nesse processo. E como você já me falou, você concorda, né? Nós andamos todos juntos de mãos dadas para que o processo de cicatrização, de recuperação, seja 100% e que a pessoa volte a ter toda a mobilidade pós. O importante é não parar, continuar, não achar que esse cirúrgico, né, vai impactar de forma 100% neste momento da sua vida. E sim que você vai precisar, né, de uma ajuda, mas sempre tendo em mãos, né, tendo assim no seu fluxo do dia, a ajuda de um bom profissional para te orientar nesse processo. Uhum, com certeza. E aí é muito engraçado, né, porque a gente fala assim que em qualquer lugar que você vai, eu saio às vezes, eu vou com minhas amigas, a gente vai e escuta o pessoal falando, chegou na minha idade, minhas costas não aguentam mais, o meu joelho já não é o mesmo. E às vezes, eu já trabalhei com muita gente assim, nossa, eu sinto muita dor. 15 dias de academia resolve. Às vezes, a dor que você sente é só uma fraqueza muscular ali, você começa um trabalho de fortalecimento básico, nada muito especializado ou focado, não precisa ser. Mas a maioria dos casos, tipo 80% dos casos, é só um fortalecimento básico, porque as pessoas hoje em dia trabalham muito sentadas, e aí a gente vai encurtando as musculaturas do posterior de coxa, glúteo e tudo mais, vai aumentando aquela pressão e todo mundo começa a sentir dor de novo. Sim. E a motivação? Me fale sobre isso. O que você acha que falta nesse paciente em relação à motivação? Eu acho que às vezes é informação. Porque tem gente que pensa assim, eu vou fazer 15 sessões de fisioterapia e já tá tudo certo. E na verdade não, às vezes você precisa de 2 anos de fisioterapia ou mais, né? Então, entra, obviamente, a questão financeira e tudo mais, tem gente que tem um poder aquisitivo maior e consegue ter um acompanhamento melhor, mas eu acho que na maioria dos casos é falta de informação mesmo. E nutrição, movimento e motivação será o tema do segundo bloco dessa entrevista com a incrível Thaís. Então fiquem ligados que na próxima segunda nós continuamos debatendo sobre este assunto que gera muita polêmica. A volta aos treinos após uma cirurgia. Então fiquem ligados que segunda-feira que vem às 20 horas nós retornamos com o Nutri em Cena.